Em 1917, na Rússia, o povo foi protagonista de uma revolução social que mudou o rumo do país. Liderado pelo Partido Bolchevique, uma aliança entre o proletariado urbano e os camponeses derrubou o capitalismo, o regime monárquico russo, e implantou o primeiro governo socialista em uma nação. Em 1922, a união da Rússia com outras repúblicas fronteiriças deu início à formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. Nesse período, houve uma ampla reforma agrária, estabilização das fábricas e de bancos. A economia passou a ser controlada de forma mais direta pelo Estado e buscou-se modificar radicalmente a condição da economia mercantil. No entanto, logo após a Revolução, teve início uma guerra civil entre os antigos detentores do poder e o governo comunista. Esse conflito provocou grande desorganização na economia russa, adotando-se no período o comunismo da guerra, em que o governo tomou o total controle do sistema produtivo e econômico do país. Com o fim da Guerra Civil e com a vitória dos comunistas, a União Soviética teve de adotar uma série de medidas para reorganizar a economia. Entre as principais medidas estava a nova política econômica NEP, que restabeleceu alguns princípios da economia de mercado e permitiu a entrada de capital estrangeiro para a reconstrução econômica do país. O Estado mantinha sob seu domínio nos setores estratégicos, como os bancos e comércio exterior. No final dos anos 1920, a NEP foi substituída pela adoção dos planos quinquenais, que buscavam planejar a produção industriais e agrícola durante os 5 anos seguintes. O planejamento central foi uma das principais características da organização social e econômica da União Soviética. As transformações ocorridas na União Soviética, com a instauração de planejamento econômico estatal, levaram a uma intensa industrialização, principalmente relacionada ao setor de bens e de produtos. A urbanização soviética foi uma das mais aceleradas do mundo, motivada sobretudo por esse intenso processo de industrialização. Nos anos 1930, o crescimento urbano foi superior a 90% entre 1930 e 1980. A população urbana aumentou de 59 milhões para 180 milhões de pessoas. Agora, partindo pelo fim da União Soviética, ela foi durante a Guerra Fria. A União Soviética obteve muitos avanços, tecnológicos no setor bélico. No entanto, o país tinha um problema com a produção de bens de consumo. A agricultura também não atingia a produtividade suficiente para conseguir suprir as necessidades internas a partir dos anos 1960. A União Soviética teve até mesmo a importação de grandes quantidades de grãos de países capitalistas. Nos anos 1980, essa situação agravou-se. Além disso, a desigualdade interna contribuíram para o descontentamento da população soviética com a situação econômica, social e política do país. A partir de 1985, no governo Mikhail Gorbachev, adotou-se uma política de maior liberdade e transparência política, como tentativa de minimizar os efeitos da crise. No entanto, os problemas se aprofundaram. Em 1991, foi reconhecida a independência da república que fazia parte da União Soviética e se extinguiu-se como o modelo socialista do antigo país. A transição da sociedade russa para a economia de mercado e para a abertura do país ao capital estrangeiro foi permeado por profunda crise com o aumento da pobreza e do desemprego. A parcela da população que vivia abaixo da linha da pobreza, menos de $2 diários, era de 3,9% em 1988, chegou a 10,5% em 1999, ano que a taxa de desemprego superou 13%. Em 1998, uma intensa crise econômica obrigou a Rússia a mudar sua política econômica. Em 2000, com a vitória de Vladimir Putin nas eleições presidenciais, adotou-se no país uma política nacionalista que recuperou a economia russa, tornando uma das economias emergentes do mundo. Atualmente, o país compõe o grupo BRICS.